Você já percebeu que a diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive muitas vezes não está nas oportunidades externas, mas na mente e nas decisões internas? O que você pensa antes de dormir? Como se sente? E quais palavras você repete silenciosamente moldam a realidade que você acorda para viver? Napoleon Hill já dizia que o sucesso começa dentro de você, e a Bíblia nos ensina que Deus opera onde há fé e ação alinhada ao propósito. Hoje, vou te mostrar como cada noite pode se tornar um campo fértil para riqueza, abundância e sucesso com propósito, transformando seus pensamentos em resultados concretos e visíveis. Durante este vídeo, você vai aprender técnicas práticas para reprogramar sua mente, substituir crenças limitantes, ativar decretos de fé e visualizar a vida que deseja. Tudo isso enquanto descansa. Não é mágica, é mentalidade de riqueza, prosperidade bíblica e ação estratégica em harmonia com Deus. Fique comigo até o final, porque cada dica que você aplicar vai abrir portas invisíveis para oportunidades, dinheiro e crescimento real. E agora, antes de continuar, faça uma escolha consciente. Comente abaixo: eu ativo a prosperidade. E comece a alinhar sua mente com a abundância que você merece. A prosperidade não começa com um salário, um negócio ou uma herança. Ela começa dentro da mente. É como se Deus colocasse diante de cada um de nós duas estradas, uma de escassez e outra de abundância, e esperasse a nossa decisão silenciosa. Napoleon Hill dizia que toda riqueza nasce primeiro como uma ideia. E essa ideia precisa de solo fértil, de uma mente que acredita ser digna de prosperar com propósito. Quando alguém decide com fé que vai crescer e que merece viver em plenitude, o universo inteiro começa a se reorganizar para cooperar com essa intenção. É curioso, mas a maioria das pessoas quer prosperar sem antes decidir prosperar. Elas esperam que o milagre aconteça do lado de fora, quando, na verdade, a transformação começa dentro. Deus não impõe prosperidade. Ele responde à fé e à decisão. O primeiro passo é declarar: eu escolho a prosperidade hoje. Essa afirmação simples já muda a vibração da mente. Assim como uma semente precisa de um sim para germinar, sua riqueza interior precisa desse decreto inicial. Sem isso, a vida fica esperando sua ordem, como um exército parado sem comandante. Quando alguém realmente decide prosperar, a velha mentalidade de ver para crer se dissolve. O foco se desloca do medo para a fé, do "e se não der certo", para o "eu vou fazer dar certo com Deus". É nesse instante que o invisível começa a se mover. E é interessante notar, quando você muda internamente, até os problemas parecem reagir diferente. É como se as portas antes trancadas começassem a se destrancar sozinhas. A decisão pela prosperidade não é o fim, é o início de uma jornada onde cada pensamento à noite se torna um tijolo do seu amanhã. Enquanto o mundo silencia, o invisível começa a trabalhar. A noite é o portal onde Deus conversa com a mente humana sem interrupções. É quando o subconsciente, esse terreno fértil descrito por Napoleon Hill, recebe as sementes que você planta antes de dormir. Muitos não percebem, mas o que você pensa ao deitar não é apenas pensamento, é oração disfarçada. E toda oração tem resposta. Se alguém adormece preocupado com dívidas, o subconsciente passa a noite inteira arquitetando cenários de medo. Mas se adormece em gratidão, fé e expectativa de sucesso, ele cria pontes invisíveis para a prosperidade. O sono é o momento em que o corpo descansa, mas a alma constrói. Por isso, os sábios sempre cuidaram da mente antes de deitar. Alguns liam a Bíblia, outros escreviam seus sonhos num papel, como quem envia uma carta ao Criador.
É ali que a lei da atração mental se manifesta em seu estado mais puro, porque o consciente finalmente solta o controle. Pense nisso. A última frase que você repete antes de dormir é o comando que o subconsciente obedece até o amanhecer. É como deixar um assistente espiritual programado para trabalhar em seu favor enquanto você dorme. Então, se o dia é o campo da ação, a noite é o laboratório da criação. Quem entende isso, transforma o travesseiro em altar. Antes de dormir, diga a si mesmo: tudo está cooperando para o meu crescimento. Deus está trabalhando por mim agora. Você perceberá que o sono se tornará mais leve e os dias seguintes mais inspirados. Porque quando a mente dorme em fé, ela acorda com soluções. Comente agora: eu escolho a prosperidade hoje. Existe um momento sagrado entre o acordar e o adormecer, uma fronteira entre o consciente e o subconsciente, onde o poder criador se manifesta com força total. Napoleon Hill chamaria isso de zona de transição da mente. E é ali que a chave da prosperidade se revela. Quando alguém fecha os olhos e começa a se entregar ao sono, tudo o que pensa, sente e imagina passa direto para o subconsciente, como um comando divino. Se a pessoa leva para a cama preocupações, culpa ou escassez, está literalmente instruindo a própria mente a criar mais disso. Mas se adormece sentindo fé, propósito e abundância, o subconsciente entende: é isso que queremos manifestar. Imagine que sua mente é um solo, e o último pensamento do dia é a semente. Se você planta medo, colhe dúvida. Se planta fé, colhe oportunidades. A Bíblia ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá. E isso inclui o que se semeia dentro da mente. Por isso, antes de dormir, troque pensamentos de não vai dar, por Deus já está preparando o caminho. Troque eu não posso por eu estou crescendo. Essa é uma forma prática e espiritual de alinhar-se à prosperidade. É nesse instante que o invisível começa a operar com precisão divina. A escassez, muitas vezes, não está na conta bancária, mas no hábito mental de se preocupar antes de dormir. Quem aprende a mudar isso muda tudo, porque o sono é o campo onde o subconsciente constrói as pontes que o dia seguinte vai atravessar. Então, antes de apagar a luz, pergunte-se: o que estou entregando à minha mente para ela trabalhar enquanto eu durmo? Essa simples pergunta pode ser o divisor de águas entre repetir padrões e criar novos caminhos. Tudo o que a mente aceita como verdade, ela atrai como realidade. Napoleon Hill já dizia: aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A lei da atração mental é o código invisível que traduz pensamentos em experiências. À noite, quando o consciente se cala, essa lei age com mais intensidade porque o subconsciente não discute, ele apenas executa. Se você dorme pensando em escassez, o subconsciente entende que essa é a sua verdade e começa a produzir mais do mesmo. Mas se adormece com imagens de prosperidade e fé, ele transforma essas imagens em pontes, ideias, encontros e oportunidades. É como ajustar o sinal de uma antena espiritual. O que você sintoniza internamente é o que o universo envia de volta. E aqui entra um princípio divino. Deus responde à fé, não ao medo. Fé é o idioma que o invisível entende. Por isso, antes de dormir, visualize-se prosperando com propósito. Imagine o que sentirá ao ver suas metas cumpridas, suas contas pagas, sua vida equilibrada. Sinta gratidão, como se já estivesse vivendo aquilo. Esse sentimento é o combustível que transforma o pensamento em criação. Um bom exercício é escrever 3 coisas boas que aconteceram no dia e uma que você deseja ver acontecer amanhã. Isso ensina sua mente a focar no positivo, a cultivar uma mentalidade de riqueza e a se alinhar à prosperidade bíblica. Com o tempo, você perceberá que coincidências deixam de ser acasos e passam a ser respostas. E de forma natural,
começará a notar que as pessoas e as ideias certas aparecem no momento certo, porque sua mente começou a atrair o que antes rejeitava. Enquanto muitos alimentam o corpo com pressa, poucos lembram de nutrir a alma com propósito. A mente, sem alimento espiritual, se torna terreno fértil para o medo, a dúvida e a ansiedade. Napoleon Hill dizia que uma mente ociosa se torna oficina da escassez, e ele tinha razão. Quando a pessoa se deita cheia de preocupações, está alimentando o subconsciente com o que não quer colher. Mas quando alimenta a alma com fé, gratidão e confiança em Deus, ela desperta para um novo dia com o coração mais leve e ideias mais prósperas. É simples, mas poderoso. O que você sente antes de dormir é o cardápio emocional do seu amanhã. Experimente substituir o hábito de rolar o celular antes de dormir por um momento de conexão. Leia um provérbio. Agradeça pelas bênçãos do dia. Declare em voz baixa: Deus, eu confio nos teus planos. Isso muda tudo. Essa prática cria harmonia entre mente e espírito, abrindo caminho para o sucesso com propósito. Não é sobre repetir frases mágicas, mas sobre sentir com verdade. Gratidão, por exemplo, é um dos sentimentos mais ricos que existem. Ela eleva a frequência mental e atrai abundância, porque quem reconhece o bem se torna um imã para o melhor. A alma que se alimenta de propósito dorme em paz e acorda em expansão. Prosperar não é apenas acumular, é servir com alegria e consciência. Quem aprende a se alinhar com o que é eterno, encontra força para lidar com o que é passageiro. E o mais bonito é que quando Deus está em primeiro lugar, até o dinheiro se torna ferramenta, não fardo. O propósito dá direção à prosperidade e a fé dá sustentação a ela. É esse equilíbrio que transforma noites comuns em laboratórios de crescimento. Napoleon Hill dizia que a autossugestão é a ponte entre o desejo e a realização. E ele estava certo. Tudo o que se repete com emoção se grava no subconsciente, transformando-se em crença, e crenças moldam destinos. Quando alguém diz com fé, eu prospero com propósito porque Deus está comigo, não está apenas pronunciando palavras, mas enviando comandos espirituais que reprogramam a mente para o sucesso. O erro de muitos é subestimar o poder da repetição, mas é ela que educa a mente a obedecer à fé e não ao medo. Pense nas frases que você costuma repetir todos os dias. São decretos disfarçados. Nada dá certo para mim. Por exemplo, é um decreto de escassez. Já tudo coopera para o meu crescimento. É uma semente de prosperidade bíblica. A autossugestão não é sobre ilusão, mas sobre direção. É alinhar pensamento e sentimento com o que se deseja criar. Quem quer crescer precisa declarar crescimento. Quem quer dinheiro precisa falar sobre dinheiro com naturalidade, sem culpa. Afinal, Deus não se ofende com a prosperidade, Ele se ofende com a estagnação. Uma boa prática é escrever suas afirmações e repeti-las em voz alta pela manhã e à noite com emoção verdadeira. Diga, eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou abençoado. Faça isso por 7 dias seguidos e observe a mudança no seu estado interior. Você começará a agir de forma mais confiante e isso fará com que oportunidades antes invisíveis se revelem. A autossugestão é o idioma da criação. E quando você fala a língua da fé, o universo responde na mesma frequência. Pouca gente percebe, mas a prosperidade também se constrói no silêncio da noite. É nesse intervalo entre o dia e o sono que os hábitos mais sutis revelam o que realmente governa a mente. Napoleon Hill alertava: você é o que pensa a maior parte do tempo. Se antes de dormir, a pessoa repete frases como dinheiro é difícil, nada dá certo para mim, ou eu nasci para lutar, está decretando o que o subconsciente continuará produzindo. Essas pequenas declarações noturnas são comandos espirituais disfarçados.
e a maioria nem nota que está se auto-sabotando todos os dias. Investigar os próprios hábitos noturnos é um ato de sabedoria. Pergunte a si mesmo: o que tenho dito à minha mente antes de dormir? Será que estou repetindo as palavras da escassez ou da abundância? Uma dica prática é anotar, por 3 noites seguidas, os pensamentos mais frequentes que surgem ao deitar. Depois, leia essa lista e observe o padrão. Você pode se surpreender. A boa notícia é que qualquer padrão pode ser reprogramado. Substitua cada frase negativa por uma declaração de fé, algo como Deus é minha fonte e nada me faltará. Essa simples troca tem poder transformador. O subconsciente é como uma criança obediente. Ele acredita no que você diz, mesmo que diga sem intenção. Por isso, vigiar as palavras é vigiar o futuro. Se você quer uma mente de riqueza, precisa ensinar sua linguagem interna a falar prosperidade. Faça disso uma rotina. Toda noite, antes de dormir, diga com calma: eu estou reprogramando minha noite. Eu sou abundante, eu sou guiado, eu sou próspero. Em poucos dias notará que o descanso será mais profundo e as manhãs mais inspiradas. A mente é como um jardim. Cresce o que é plantado com intenção e regado com emoção. Napoleon Hill já dizia que o subconsciente responde melhor às palavras que são sentidas, não apenas faladas. Por isso, as afirmações não funcionam por repetição mecânica, mas pela força do sentimento que as acompanha. Quando você fecha os olhos, respira fundo e declara com convicção: eu sou terra fértil para ideias prósperas. O dinheiro flui até mim de forma natural. Você está literalmente redesenhando os caminhos mentais da prosperidade. É a fé ganhando som, é Deus ouvindo o coração antes da voz. Crie o ambiente certo. Desligue as luzes fortes, respire profundamente e traga para a mente imagens que representem o seu crescimento. Imagine-se acordando em paz, realizando metas, ajudando pessoas, prosperando com propósito. A cada frase, sinta o que diz. Não é preciso pressa, é preciso presença. Essas palavras são códigos espirituais e cada uma delas ensina o subconsciente a construir novas realidades. Ao longo dos dias, você notará pequenas mudanças. Mais clareza, mais oportunidades, mais intuição. Isso não é acaso, é resposta. Uma boa prática é usar afirmações personalizadas. Por exemplo, eu sou guiado por Deus em todas as minhas decisões. Eu prospero com sabedoria e alegria. A abundância me reconhece e me encontra. Faça isso por alguns minutos todas as noites, até que essas verdades se tornem parte natural do seu pensamento. É assim que se reprograma uma mente, com paciência, fé e constância. E lembre-se, a autossugestão é a ferramenta, mas o sentimento é o combustível. A mente humana não apaga ideias, ela substitui. Esse é um princípio poderoso que Napoleon Hill também reconhecia. O subconsciente precisa de novas instruções para abandonar as antigas. Por isso, quando alguém tenta parar de pensar negativo, está lutando em vão. A mente não entende "não pense", ela entende o que é afirmado com força emocional. É por isso que precisamos substituir frases de escassez por declarações de crescimento. Onde antes se dizia "não consigo", diga "estou aprendendo". Onde havia "sempre falta", declare "tudo o que preciso está chegando no tempo certo". Assim, aos poucos, você instala uma nova programação mental, alinhada com a prosperidade e com os princípios divinos de abundância. Esse processo é como reformar uma casa. Primeiro, é preciso identificar as paredes rachadas, crenças antigas, medos, frases repetidas por anos. Depois, vem a substituição consciente. Novas palavras, novos significados. Quando você diz "eu estou crescendo", mesmo que ainda enfrente desafios, está dando uma ordem de progresso à sua mente.
É a fé falando mais alto que a circunstância. E o mais interessante é que quanto mais você repete a nova verdade, mais ela se torna natural. Chega um ponto em que o velho pensamento simplesmente perde força, como uma planta que deixa de ser regada. Uma prática simples: escreva 3 frases limitantes que você costuma repetir e substitua por novas declarações. Leia em voz alta, sentindo cada palavra. Por exemplo, troque "nunca tenho dinheiro" por "eu administro com sabedoria os recursos que Deus me confia e eles se multiplicam". Essa troca é simbólica e espiritual, porque prosperidade não começa quando entra dinheiro, mas quando sai a crença errada. Antes de qualquer colheita, é preciso preparar o solo. A mente funciona da mesma forma. Para que a prosperidade flua, é essencial acalmar pensamentos e corpo, criando espaço interno para a abundância. Napoleon Hill enfatizava que a riqueza começa com disciplina mental, e nada é mais eficaz que momentos de silêncio e respiração profunda antes de dormir. Quando alguém respira conscientemente, sente cada músculo relaxando e cada preocupação se dissipando, cria um terreno fértil para que a lei da atração e a providência divina possam agir sem resistência. Imagine que cada respiração é como irrigar um jardim. Quanto mais tranquila e intencional, mais rico se torna o solo. Práticas simples, como inspirar contando até 4, segurar 2 segundos e expirar contando até 6, podem transformar a ansiedade em clareza. Durante esse processo, é possível mentalizar: eu abro espaço para a prosperidade. Deus está guiando cada passo meu. O subconsciente percebe essa pausa como autorização para trabalhar em silêncio, conectando oportunidades e ideias de crescimento. Preparar o terreno interno não é apenas relaxar, mas alinhar-se com um estado de presença e fé. A mente em paz é como um campo livre de pedras. A semente do sucesso cai diretamente na terra, pronta para germinar. Quem pratica isso diariamente percebe como pequenos detalhes do dia seguinte, uma conversa, uma oportunidade, uma intuição, se tornam catalisadores da prosperidade. Esse preparo interno é discreto, mas vital, e abre caminho para o próximo passo da prática de entrega. Entregar não significa desistir, significa confiar. Napoleon Hill dizia que a fé sem ação é vazia, mas a ação sem entrega é ansiosa. Antes de dormir, existe um exercício simples e poderoso. Inspirar dizendo "eu recebo", segurar a respiração dizendo "eu confio" e expirar dizendo "eu entrego". Essa sequência transforma a ansiedade acumulada em direção consciente, como se cada respiração fosse uma ponte entre intenção e realização. É uma prática de humildade e poder ao mesmo tempo, permitindo que Deus e o subconsciente trabalhem juntos para manifestar a prosperidade. Imagine que cada inspiração absorve oportunidades invisíveis. Cada pausa segura a certeza de que tudo coopera para seu bem e cada expiração solta o que não serve mais. Ao repetir esse ciclo, você percebe que não precisa carregar o mundo sozinho. Existe uma força maior que organiza os eventos em favor da sua abundância. Essa prática é um lembrete diário de que prosperidade com propósito não é sobre esforço incessante, mas sobre colaboração entre mente, espírito e fé. A entrega consciente também é um convite à paz. Transformar preocupação em confiança cria clareza para decisões futuras. Quem dorme praticando essa técnica acorda com a mente limpa e o coração leve, pronto para identificar oportunidades que antes passariam despercebidas. Cada noite torna-se um ritual de alinhamento entre você e o plano divino, abrindo espaço para que a lei da atração trabalhe com máxima eficiência. Existem momentos em que a mente precisa silenciar para que a palavra se torne decreto. Napoleon Hill dizia que a fé combinada com tranquilidade cria uma força irresistível. Quando alguém alcança um estado de calma profunda antes de dormir,
Cada pensamento e cada palavra se tornam sementes espirituais, prontas para germinar no subconsciente. Declarar: "Eu descanso na abundância de Deus", não é apenas uma frase bonita, é um comando interno que alinha mente, corpo e espírito à prosperidade com propósito, criando espaço para que oportunidades cheguem sem esforço. O estado de paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter serenidade diante deles. Imagine estar em meio a um rio agitado e encontrar uma pedra firme para se apoiar. Esse é o efeito do estado de paz. Ao cultivar essa calma, a mente começa a filtrar o que realmente importa, separando estímulos que atraem crescimento daqueles que atraem escassez. É nesse estado que a lei da atração trabalha com máxima precisão, transformando intenção em realização. Praticar a paz antes de dormir também fortalece a fé. Quanto mais você repete internamente que descansa na abundância de Deus, mais confiante se torna no plano divino. Essa tranquilidade gera decisões mais acertadas no dia seguinte e aumenta a percepção de que cada passo está sendo guiado. No fundo, é um lembrete de que prosperidade bíblica não é apenas sobre dinheiro, mas sobre equilíbrio entre espírito, mente e ação. Cada noite que você decide alimentar sua mente com fé e prosperidade, está escrevendo capítulos invisíveis da sua história de sucesso. Napoleon Hill ensinava que o sucesso começa primeiro dentro da mente e só depois se manifesta no mundo físico. Suas decisões internas, mesmo as mais silenciosas, moldam o roteiro do seu amanhã. Quando alguém escolhe conscientemente pensar em crescimento antes de dormir, está dando início a uma narrativa de vitória que o universo e Deus começam a responder com oportunidades e sincronicidades. Imagine sua vida como um livro que você lê e escreve ao mesmo tempo. Cada pensamento positivo, cada afirmação de fé e cada visualização de abundância é uma frase nesse livro. Se você deixa que o medo ou a escassez tomem a caneta, a história se torna repetitiva e limitada. Mas ao assumir o papel de autor consciente, você transforma noites comuns em capítulos de transformação, onde cada dia seguinte é resultado de escolhas internas, feitas com propósito, fé e alinhamento divino. E o mais poderoso, ninguém além de você decide como sua história se desenrola. A mudança não começa no mundo lá fora, mas na postura interna, na decisão de entregar a noite à abundância, ao crescimento e à confiança em Deus. Quanto mais consistente você for, mais o universo responde e a vida começa a refletir o que antes parecia apenas desejo. A história que você escreve hoje define o legado que será colhido amanhã. Muitas pessoas vivem reféns de pensamentos que nem são delas, mas de padrões repetidos por anos. Napoleon Hill nos lembra que o maior obstáculo à prosperidade não é a falta de oportunidades, mas as crenças internas que criam filtros de escassez. Frases como "dinheiro é difícil" ou "nunca tenho o suficiente" se tornam sombras que limitam a visão e bloqueiam o fluxo da abundância. Reconhecer essas crenças é o primeiro passo para desmontá-las e permitir que a prosperidade bíblica e divina flua de forma natural na vida. Desmontar crenças de escassez não significa ignorar desafios, mas reinterpretar a realidade. Imagine que cada crença antiga é uma pedra no caminho. Você não pode simplesmente ignorá-la, precisa removê-la ou transformá-la em degrau. Isso exige consciência e disciplina. Ao substituir pensamentos limitantes por afirmações de crescimento, fé e gratidão, você começa a reprogramar sua mente, criando espaço para riqueza, oportunidades e sucesso com propósito. É como se estivesse redesenhando seu mapa interno da vida. Um exemplo prático é listar crenças que limitam a prosperidade e, diante de cada uma, escrever uma declaração nova, baseada em verdade e fé. Por exemplo, dinheiro é difícil, se torna
Deus me capacita a gerar riqueza com sabedoria e propósito. Repetir essas novas verdades antes de dormir ou ao longo do dia cria uma nova frequência mental. Aos poucos, a escassez deixa de ser filtro e a abundância se torna lente natural pela qual você observa a vida. Antes de dormir, há um momento poderoso para reprogramar a mente, o ritual de substituição de crenças. Napoleon Hill nos ensina que a mente responde à repetição e à intenção. Escrever a crença antiga e logo abaixo a nova cria um canal direto para o subconsciente. Por exemplo, onde se lia "não consigo economizar", escreva "gerencio meus recursos com sabedoria e prosperidade". Ler a nova crença 3 vezes com atenção e sentimento ativa o poder da autossugestão e conecta a mente à abundância de Deus. O ritual funciona como um treino noturno. Cada vez que você repete o processo, o subconsciente absorve a nova frequência, enquanto a antiga perde força. É como trocar uma senha antiga por uma nova. Aquela antiga deixa de ter efeito. Ao fazer isso diariamente, você passa a adormecer consciente de que está alinhado à prosperidade com propósito, à riqueza segundo a Bíblia e à mentalidade de riqueza que gera resultados reais. Pequenas mudanças consistentes criam um efeito acumulativo que transforma sua vida. Além de escrever e ler, visualize o efeito da nova crença. Sinta-se agindo, prosperando e vencendo antigos limites. Imagine que cada frase escrita é um tijolo que constrói a ponte entre seu desejo e sua realidade. Esse ritual não é apenas mecânico, é espiritual, mental e emocional. Ele fortalece a fé, cria clareza e abre espaço para que a lei da atração atue plenamente. O subconsciente entende palavras simples, repetidas com sentimento. Napoleon Hill dizia que a fé internalizada se torna comando invisível que molda o destino. Por isso afirmar "eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou abundante" antes de dormir não é apenas motivação, mas uma instrução clara à mente profunda. Essas palavras entram silenciosamente, influenciam decisões e comportamentos e começam a transformar pensamentos limitantes em crenças poderosas. Quando a mente se alinha a essas verdades, o mundo externo começa a refletir o que se cultivou internamente. Para que o subconsciente absorva plenamente, é importante que a repetição seja sentida, não apenas falada. Inspire, expire e pronuncie cada palavra com convicção, imaginando-se vivendo aquela realidade. Sinta gratidão, alegria e confiança, porque sentimento é o combustível que dá vida à autossugestão. A Bíblia também reforça esse princípio. O que se declara com fé se manifesta. É o elo entre mentalidade de riqueza, prosperidade bíblica e ação consciente que gera resultados tangíveis. Uma prática poderosa é criar uma lista de 5 a 10 afirmações que representem sua identidade próspera. Por exemplo, eu recebo oportunidades guiadas por Deus. Eu prospero com sabedoria e integridade. Eu sou merecedor da abundância que chega até mim. Repita todas as noites com calma e sentimento. Aos poucos, a mente se reprograma, hábitos mudam e a escassez dá lugar à mentalidade de riqueza que sustenta a prosperidade com propósito. Visualizar não é apenas imaginar, é sentir que aquilo já existe. Napoleon Hill ensinava que a mente não distingue entre experiência real e experiência vivida com emoção intensa. Por isso, quando alguém fecha os olhos antes de dormir e visualiza seus objetivos realizados, está enviando instruções claras ao subconsciente que começa a criar caminhos para tornar aquela visão realidade. É a conexão entre mentalidade de riqueza, prosperidade bíblica e ação guiada por Deus. Quanto mais detalhes sentir, cheiros, cores, emoções, mais forte será o comando à mente invisível.
A visualização com propósito transforma pensamentos em experiências vividas antes do tempo. Por exemplo, ao imaginar que está recebendo um novo contrato ou vendo suas finanças se multiplicarem, sinta a gratidão como se já fosse real. Sinta a alegria, a segurança e a confiança de quem sabe que Deus está operando em cada detalhe. Esse processo fortalece a fé e gera motivação para agir de acordo com os princípios da lei da atração e das leis do sucesso de Hill. Para potencializar, associe a visualização a um propósito maior. Pergunte-se: por que quero isso? Como vai impactar minha vida e a de outros? Sentir essa conexão espiritual transforma desejo em missão. É assim que a prosperidade deixa de ser sonho e se torna realidade, porque a mente e o coração estão alinhados e o subconsciente trabalha em harmonia com Deus para atrair oportunidades, riqueza e sucesso com propósito. A mente é como um templo, precisa de limpeza e cuidado antes de descansar. Napoleon Hill ensinava que pensamentos negativos não só drenam energia, como também bloqueiam a manifestação de prosperidade. Higiene mental noturna significa preparar o ambiente interno e externo para a abundância. Isso inclui desligar estímulos que geram ansiedade, eliminar frases de escassez que surgem repetidamente e criar um espaço de tranquilidade. Luzes suaves, silêncio ou música calma e uma rotina organizada ajudam a mente a se desconectar do caos do dia e a focar no crescimento e na fé. O objetivo é impedir que pensamentos dispersos ou preocupações se alojem no subconsciente durante o sono. É como limpar o terreno antes de plantar uma semente. Se houver pedras ou ervas daninhas, nada floresce direito. Criar rituais simples, como escrever gratidão, revisar afirmações positivas ou orar com intenção, fortalece o alinhamento entre mentalidade de riqueza e prosperidade bíblica. Quem faz isso regularmente percebe que os dias começam mais leves, decisões se tornam mais claras e oportunidades aparecem com naturalidade. Higiene mental noturna também é sobre proteger sua energia. Evitar notícias estressantes, conversas negativas ou pensamentos de escassez antes de dormir significa colocar limites para que a mente trabalhe a favor da abundância. A prática diária cria um estado de preparação onde a lei da atração e Deus podem operar sem interferências. Cada detalhe conta, cada pensamento, cada ação e cada respiração contribuem para uma noite de descanso consciente e produtiva, pavimentando o caminho para prosperidade e sucesso com propósito. Decretar é falar com convicção, como se cada palavra tivesse poder de criar a realidade. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa com a certeza interna e não com o esforço externo. Palavras que pedem são suaves, palavras que comandam são firmes. Ao decretar, eu abro caminhos para a prosperidade nesta noite, você está assumindo a posição de líder da sua própria mente e colaborando com Deus para manifestar abundância. A autoridade vem da fé, da clareza de propósito e da convicção de que o que se diz no íntimo será realizado. O segredo está em sentir a palavra enquanto se fala. Não é apenas repetir frases, mas internalizá-las, conectando intenção, emoção e crença. Decretar é como enviar ordens ao exército invisível do subconsciente. Cada comando é obedecido. Cada palavra cria efeitos que se manifestam em oportunidades, decisões e encontros. Quem compreende a força dos decretos percebe que prosperidade com propósito não é coincidência, mas consequência de instruções internas consistentes. Para aplicar, escolha frases curtas, claras e com sentimento. Por exemplo, eu sou próspero, eu decreto direção, agora está feito, assim é. Repita antes de dormir ou durante o dia sempre que precisar realinhar foco.
A prática diária fortalece a mente, reforça a fé e cria um padrão de abundância e mentalidade de riqueza que transforma a vida em um fluxo contínuo de prosperidade guiada por Deus. Decretar com fé é alinhar identidade, intenção e ação com confiança absoluta. Napoleon Hill ensinava que palavras repetidas com sentimento se tornam instruções para o subconsciente, moldando resultados concretos. A prática dos decretos de fé segue uma cadência: identidade, ordem, presente e selo. Por exemplo, eu sou próspero, eu decreto direção, agora está feito. Assim é. Cada palavra carrega autoridade interna, conectando a mente à lei da atração e à providência divina, criando um ciclo poderoso de prosperidade com propósito. O segredo está na intenção e na vivência do momento. Ao declarar sua identidade próspera, você se reconhece merecedor de abundância. Ao dar a ordem, direciona o subconsciente. Ao afirmar "agora está feito", elimina dúvidas e resistência. E ao selar com "assim é", confia que Deus está operando. É uma prática que transforma pensamentos em realidade, crenças em ações e desejos em conquistas tangíveis. Quem aplica regularmente percebe mudanças sutis, mas contínuas, na percepção de oportunidades, relacionamentos e prosperidade financeira. Para tornar o decreto eficaz, repita-o em voz alta ou mentalmente com emoção, de preferência antes de dormir ou em momentos de meditação. Sinta cada palavra como verdade, visualize os resultados e confie no processo. Aos poucos, o hábito cria consistência interna e externa, alinhando fé, mentalidade de riqueza e prosperidade bíblica. Essa prática não é mágica, mas sim uma estratégia espiritual, psicológica e prática para criar riqueza com sabedoria e propósito. Enquanto a maioria pensa que o descanso é apenas físico, Napoleon Hill nos lembra que a mente subconsciente trabalha incansavelmente, mesmo quando o corpo repousa. Durante o sono, conexões invisíveis são feitas, ideias se organizam e soluções inesperadas surgem. É como se sua mente fosse um artesão silencioso, construindo pontes entre intenções, oportunidades e ações futuras. O segredo está em entregar a noite ao propósito e à fé, permitindo que cada pensamento positivo plantado antes de dormir floresça em insights e sincronicidades. Imagine que cada sonho seja uma oficina de criação. O que você pensa, sente e visualiza antes de fechar os olhos determina o tipo de trabalho que será realizado durante a noite. Se a mente estiver cheia de medo ou escassez, os resultados serão limitados. Se estiver alinhada à prosperidade bíblica e à mentalidade de riqueza, o subconsciente atuará como parceiro silencioso, preparando soluções, ideias e encontros que parecem milagres ao despertar. É nesse invisível que a lei da atração age com força total. Para aproveitar esse trabalho, crie rituais antes de dormir. Respire profundamente, afirme sua fé, visualize abundância e escreva gratidão. Cada ação direciona a energia mental e espiritual de forma produtiva. Com o tempo, você perceberá que manhãs comuns se tornam portas abertas para oportunidades, enquanto insights criativos surgem sem esforço consciente. Dormir deixa de ser apenas pausa e se torna estratégia de prosperidade com propósito. Antes de colher prosperidade, é necessário vestir a identidade que a sustenta. Napoleon Hill nos ensinava que você não pode sustentar externamente aquilo que nega internamente. Se alguém deseja riqueza, sucesso e abundância, precisa primeiro internalizar a imagem de quem já possui essas qualidades. Essa identidade interna cria coerência entre pensamento, ação e fé, permitindo que oportunidades, relacionamentos e recursos se alinhem de maneira natural. Deus reconhece intenções genuínas e trabalha em parceria com quem age com integridade e propósito.
Visualizar e sentir-se como alguém próspero não é arrogância, mas preparação mental. É ajustar o espelho interno para que a mente veja oportunidades em vez de obstáculos. Por exemplo, se você deseja crescer financeiramente, imagine-se tomando decisões sábias, ajudando pessoas e gerenciando recursos com responsabilidade. Cada atitude, por menor que pareça, reforça a identidade de prosperidade. Quanto mais consistente for, mais rápido o mundo externo reconhece essa nova versão de você. Alinhar identidade e prosperidade também significa viver de acordo com princípios que refletem fé e riqueza bíblica. Suas ações diárias, escolhas financeiras, hábitos e atitudes espirituais devem corresponder à imagem interna que você deseja projetar. Teste-se, observe-se e ajuste-se. Quando a mente, o coração e o espírito estão alinhados, a abundância não é apenas possível, ela se torna inevitável.